Olha, nós convidamos a deputada estadual Janaína Pascoal para falar sobre a decisão do Supremo. O plenário do Supremo formou maioria a favor da continuidade das investigações sobre o inquérito que apura ameaças, ofensas e notícias falsas contra integrantes da corte e familiares. E, no entanto, a gente abre essa entrevista com a deputada falando, claro, sobre a notícia do dia, a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador hoje Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Doutora, como vai? Bom dia, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Imagina, bom dia, Tiago, bom dia, Thalina, a todos os ouvintes. Sempre uma honra poder conversar com vocês. E qual que é a avaliação política desse momento, hein, doutora? O que isso pode provocar no governo? Então, foi uma surpresa, né, muito grande. Eu iria conversar com vocês sobre os dois inquéritos do Supremo e como venho fazendo já há muitos dias, né, traria a percepção de que os inquéritos, sob o ponto de vista jurídico, eles são muito fracos, que eles denotam, sim, talvez um desejo de buscar argumentos, né, para levar para a justiça eleitoral e tentar caçar a chapa. Então, eu estava preparada para falar sobre isso. Agora, essa notícia desta manhã, ela é uma notícia diferente, entendeu? Porque todo o debate que há é em torno de manifestação, de placas, de postagens. Ou seja, eu acho muito complicado dizer que uma manifestação não violenta, por piores que sejam as pautas, que ela é antidemocrática. Então, assim, está acontecendo uma forçação, né, em torno dessas investigações do Supremo. Agora, quando se encontra um cidadão que, a princípio, né, estaria foragido na casa do advogado do senador, a situação fica um pouco diferente, porque aí nós estamos falando de crime, né? Entendeu? Aqueles desvios de dinheiro no gabinete, muito embora os valores sejam menores do que, por exemplo, os valores, a princípio, desviados pelo presidente da LERJ, que está lá firme e forte, muito embora eu reconheça que essa operação deveria atingir outros tantos deputados estaduais, o fato é que existe uma apuração em curso, existe toda uma situação em torno dessa relação do senador, né, ex-deputado estadual, com esse seu ex-assessor. O fato é que a casa, pelo que a imprensa está dizendo, pertence ao advogado, que vinha negando, né, qualquer contato com esse senhor. Então aí muda de figura, entendeu? Aí já entra em outro patamar. Aí a gente está falando de crime de verdade. Que até agora, com todo respeito ao Supremo, eu não considero nada disso que está sendo ventilado como crime contra a segurança nacional, como terrorismo, como crime efetivamente, né? Entendo um perigo à democracia, o Supremo se entender competente para investigar toda e qualquer afirmação a seu respeito. As academias de direito passaram anos debatendo o poder investigatório. Muitos juristas são contrários, inclusive, ao poder do Ministério Público investigar. Então, a inovação feita pelo Supremo, ela não tem precedência, ela não tem fundamentação nem doutrinária, nem jurisprudencial, né? Então, isso é uma coisa. Essa situação da prisão do Queiroz na casa do advogado muda a discussão de patamar, né? Porque, assim, eu não sei dizer se havia mandado de prisão expedido contra esse senhor, ou se esse mandado de prisão foi expedido nesses dias aí para esta operação. Mas se já havia um mandado de prisão anterior, ele era um foragido, e a pessoa esconder um foragido pode caracterizar favorecimento pessoal, que é um crime pelo Código Penal, né? Então, e fora a ligação do advogado com o senador. Então, assim, desde que o presidente tomou posse, que eu venho dizendo que a melhor coisa que o senador Flávio Bolsonaro faria pelo país seria renunciar. Renunciar ao Senado, cuidar da defesa dele, entendeu? Porque o pai dele prometeu colocar o país acima
infelizmente, né, essa situação da vida do filho está prejudicando muito o governo e o país. Bom, deputada Janaína Pascoal conversando conosco aqui no Jornal da Manhã, agora girando os nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, sua pergunta, Constantino. Bom dia, deputada. Pois é, chama atenção isso, né? Porque muita gente já percebeu isso. Olha, se há um problema de rachadinha que é muito comum, como já falamos, e o senador, hoje senador Flávio, assumisse, isso tudo ficaria muito mais barato para o país, né? E o presidente poderia focar em outras coisas. A pergunta que eu lhe faço é, será que então isso não alimenta uma suspeita de que há algo muito maior? Será que não há talvez uma relação da família toda, até porque tem dinheiro que entrou na conta da primeira-dama e tudo? Será que não pode, o fato de o filho não ter ido para o sacrifício, não possa ser talvez a ideia de que há muito mais por trás e isso é que complica a situação da família toda? Então, Constantino, veja, eu não tenho como afirmar isso, né? Te falo com todo o coração que eu quero crer que não, porque vai ser muito duro, entendeu? Porque eu subi no palanque dele, então assim, vai ser pessoalmente muito pesado, então eu quero crer que não. Mas, diante de tudo que vem acontecendo, eu não tenho como te dizer que não é, você entendeu? Inclusive, toda essa reação do Supremo, essas buscas de apreensões, essas prisões, eu olho com o que está sendo divulgado e não vejo justificativa. Então, às vezes, fica aquele sentimento, meu Deus, será que tem mais coisa e a gente desconhece? E essas coisas desconhecidas justificam o que está acontecendo? Então, assim, por isso que eu venho publicando, né, todo dia. Precisamos ter acesso ao que tem lá, entendeu? Seja no Supremo, seja nessas investigações. Não é possível, porque isso aí está criando uma instabilidade no país que é insustentável, inclusive do seu ponto de vista emocional, sabe? Então eu não tenho como te dizer, Constantino, tem ou não tem, né? Agora, esse advogado vai ter que explicar por que o cidadão estava escondido na casa dele. Deputado, agora a pergunta é de Augusto Nunes. Você, Augusto? Deputado, eu queria falar, bom dia, eu queria falar sobre o inquérito das fake news. Para justificar esse inquérito que conduz, o ministro Alexandre de Moraes apresentou não fake news, mas ameaças reais endereçadas a ministros, né, ou ao Supremo, ou a todos os componentes do Supremo. Quer dizer, então esse inquérito já é uma fake news no nome. Ele não está investigando mentiras, está investigando ameaças, que aliás a gente vive sofrendo também, todo mundo, pela internet. Como é que pode chamar então de inquérito sobre fake news uma coisa que trata de outro assunto? Então, Augusto, o problema é o seguinte, essa história de fake news caiu na moda, né? Caiu no gosto da população. Você tem uma ideia, antes de ontem na Assembleia, nós votamos um projeto de enfrentamento ao Covid e havia lá um artigo punindo fake news relativamente à pandemia. Eu pedi para fazer um destaque porque eu queria derrubar esse artigo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se isso aqui passar, qualquer médico que fale a favor da cloroquina ou a favor dos anticoagulantes, que ainda não há uma pesquisa cabal, né, comprovando a eficácia, vai ser acusado de fake news. Augusto, eu fui, assim, tratorada. Os colegas todos, que eu estava defendendo a mentira, que eu estava contra a saúde. Então, assim, isso caiu na moda, as pessoas acham que isso é importante, entendeu? Eu vejo todo esse debate como um grande factoide. Doutora, pois não. Me desculpa interromper um pouco a senhora, mas daqui a pouco a gente retoma a entrevista, e a gente segue conversando com a deputada Janaína Pascoal. Deputada, e só para a gente fechar, a senhora já respondeu ao Augusto sobre o inquérito das fake news. A senhora consegue fazer uma diferenciação da questão jurídica e da questão política? Porque os integrantes do bolsonarismo, enfim, dizem que há uma perseguição do Supremo em relação ao Palácio do Planalto. Como é que a senhora divide as duas coisas? Eu vejo, a não ser que haja algo que não foi revelado, eu vejo que há sim uma perseguição. Porque como é que você caracteriza atos democráticos? O que é mais antidemocrático? Né? Manifestações para invadir terra, para entrar em fábricas, para quebrar assembleias que estão votando
a favor da Previdência, da reforma. Doutora. Né? Oi, pois não. Doutora, me desculpa mais uma vez, nós temos aqui uma entrevista que está sendo concedida nesse momento lá na porta da Polícia Civil aqui em São Paulo. Vamos acompanhar. Do Rio de Janeiro. Como que vai ser o procedimento aqui? E isso vai ser definido agora pela Polícia Civil em São Paulo, pela Secretaria de Segurança Pública, que vai tratar com o Rio de Janeiro o recambiamento do preso. Ô, gente, tá muita aglomeração aqui. Prisão preventiva. Tá muita aglomeração. Uma entrevista na porta da polícia, o delegado responsável falando aos jornalistas a prisão preventiva em relação ao Fabrício Queiroz. Pode concluir, doutora, vamos lá. Então, porque veja bem, as frases que o ministro leu, né, que se estuprem as filhas dos ministros, são frases graves que caracterizam crime. Qual seria o certo? Instaura um procedimento específico para quem fez, né, essa ameaça, entendeu? Mas eles estão reunindo um monte de coisas, algumas são criminosas e outras não, para transformar o caso em algo grave, né, em algo sério, entendeu? Não estão divulgando o que é que tem lá e, a meu ver, sem nenhum fundamento, quebraram o sigilo de 10 ou 11 parlamentares. Nós temos notícias de parlamentares que teriam recebido propina, que teriam feito esquema de desvio de dinheiro público, e eu nunca vi acontecer algo assim com tanta rapidez. Então, eu compreendo, né, essa indignação desses parlamentares, muito embora não concorde com o que eles falam, da maneira como eles trabalham, entendeu? Já aconselhei alguns, mas desisti. Então, não é que eu estou concordando com eles, mas que está estranho, tá. E a coisa fica mais estranha quando começa a crescer a discussão em torno de levar provas, ainda não se sabe de quê, para a Justiça Eleitoral, para caçar a chapa. Então, na minha percepção, já não querem mais se livrar só do Bolsonaro. Querem se livrar do Bolsonaro e do Mourão, entendeu? E aí isso é muito grave, porque estão fabricando provas. Eu vejo dessa forma. Deputada Janaína Pascoal, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, também falando sobre a prisão de Fabrício Queiroz na manhã de hoje em Atibaia, no interior de São Paulo. Muito obrigado, bom trabalho para a senhora, até a próxima. Saúde a todos. Obrigado.